Salve, salve a cateia, professor Gustavo Lobão. Vamos aí fazer a experiência, né? Simular aí um circuito de resistores, né? Associação de resistores em paralelo, para que nós possamos, a partir dessa simulação, comprovar que a DDP, a diferença de potencial, ou seja, a tensão em cada um dos resistores na minha ligação em paralelo, essa minha tensão é a mesma e observar como funciona a corrente na ligação em paralelo, tudo bem? Então, para isso, nós vamos recorrer ao simulador aí Tinkercad, tá? Mais uma vez, selecionei aqui uma protoboard, tá? Padrão, uma fonte de tensão e alguns resistores. Esses resistores aqui, ó, são resistores de 1000 ohms e eu tenho um resistor de 2200. Primeiro eu vou fazer a ligação de dois resistores em paralelos de 1000 ohms e o esperado é o quê? Como o valor da resistência é o mesmo, é o esperado que ela caia pela metade, né? A gente mantém o valor do resistor e divide pelo número de resistores que eu estou trabalhando. Então, se eu colocar dois resistores, por exemplo, aqui o primeiro resistor está ligado entre os terminais 1 e 5, tá? Entre terminal 1 e 5. Para que ele esteja em paralelo, lembra que eles têm que estar ligados nos mesmos terminais? Então, o outro resistor também tem que estar ligado entre o terminal 1 e o terminal 5. Então, entre o terminal 1 e o terminal 5. Aqui é esperado que esses dois resistores possuam, como eles possuem o mesmo valor, a mesma resistência, é esperado que quando realizado a ligação para a medição da resistência, aparece o que aqui? 500 ohms, porque o valor dele é 1000. Se eu estou trabalhando com 2, 1000 dividido por 2 dá 500. Então, vamos observar. Estabilizar, vamos estabilizar, estabilizar. 400, 500 ohms. Se eu ligar mais um, é esperado que, já que eu estou fazendo a ligação com 3 resistores, então eu pego 1000 e divido por 3. Isso vai dar 333. Então vamos ligar para ver se nós chegamos a esse valor, tá? Então nós temos aí, mais uma vez, estabilizou 333 ohms. Agora eu vou fazer a ligação de dois resistores. Eu vou ligar esse resistor, que é um resistor de 1000 ohms, com um resistor de 2200. Então aqui, ó, fazendo a ligação do resistor de 1000 ohms e um resistor de 2200. Lembrando que quando nós fazemos esse cálculo, é necessário que nós tenhamos a seguinte resolução. Só um segundinho. Eu tenho essa resolução aqui, né? Ó, resistência equivalente em paralelo, a gente toma de 2 em 2, é o produto pela soma, né? Então, nesse caso, seria R1, tá? Ó, aqui eu tenho R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, que é o que a gente chama de produto pela soma, né? Então, o R1 vezes R2 me daria, e sobre o R1 mais R2 me daria 687,5. Lembrando, né, ó, que a resistência é equivalente no paralelo, quando tomado de 2 em 2, com valores diferentes, né, esses resistores tendo valores diferentes, nós vamos fazer o primeiro vezes o segundo, dividido pelo primeiro mais o segundo. Tá? Então vamos analisar, vamos ver se nós chegamos aí no resultado que é esperado, que é justamente 687 ohms. Então vamos observar até ele estabilizar, né, a ligação desses dois resistores. Nós temos aí o valor de 686, 687, que era o esperado que nós calculamos no teórico, né? Então, muito bem. Então, a primeira coisa nós já comprovamos que era como calcular a resistência equivalente em um circuito paralelo. Agora nós vamos fazer a ligação, tá? Deixa eu realizar, desligar isso daqui. E nós vamos fazer a ligação, tá? Eu vou ligar apenas dois resistores para que nós possamos comprovar que a tensão nos dois é o mesmo e a gente já vai até entender o porquê que vai ser realmente a mesma, né? Então, pegando o terminal negativo, vamos alimentar a protoboard. Vamos alimentar a protoboard também com um terminal positivo, né? Ó, terminal positivo da nossa protoboard alimentada. E agora eu vou fazer o seguinte, com esse voltímetro, ó, eu vou ligar aqui no terminal 1 e automaticamente, ó, fio preto, ops, vamos lá, matei aí,
Fio vermelho para ligação do positivo. Bonitinho. E agora nós vamos aí para o fio preto para fazer a ligação do negativo. Negativo aqui, ó. Muito bem. Observe que é o seguinte, eu ainda não alimentei o circuito, né? Ó, se a gente for analisar, eu só alimentei a protoboard. Então eu vou fazer a ligação do circuito agora, tá? Ó. Esse terminal negativo eu vou ligar aqui no 5. E o terminal positivo eu vou ligar no 1. Tá? Ó, terminal positivo eu vou ligar no 1. Olha só que interessante, o meu voltímetro ele tem que dar a mesma tensão em qualquer um dos resistores, porque olha só, terminal positivo está encostado no 1 e o negativo no 5. A mesma coisa é se eu medir o resistor 1 ou se eu medir o resistor 2. Tá vendo que os terminais são o mesmo? A única coisa que eu estou medindo aqui é a diferença de potencial entre o terminal 1 e o terminal 5. Mas a fonte também está ligada, ó, entre o terminal 1, positivo da fonte vem para o barramento de positivo e vai para o terminal 1, e o negativo da fonte, barramento de negativo e terminal 5. Então, se eu analisar, tem que dar 5 volts, não pode dar valor diferente de 5 volts. E é o que está acontecendo, está dando realmente os meus 5 volts, tá? Aqui ele vai chegar a zero, ele está medindo aí a resistência infinita porque ele está aberto, tá? Ó, então, por isso que ele estourou aí a resistência dele. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou medindo não só a tensão sobre os meus resistores, mas também a própria tensão da fonte, tá? E é isso que acontece. Agora, eu vou dar uma pausa e vou reestruturar o circuito para mostrar para vocês, colocando os amperímetros para mostrar que a corrente é diferente. A corrente que vai para o resistor de 1K, ela é maior que a corrente que vai para o resistor de 2K2. Um instantinho. Prontinho, refiz a ligação. Eu só precisei colocar esse resistor aqui para o outro lado da minha protoboard, né? Lembrando que ela não tem ligação, tá? Ó. A ligação nesse 1 aqui é com com os pontos A, B, C, D e E. O ponto F, G, H e J não tem ligação, tá? É como se aqui ele tivesse uma divisão da minha protoboard. Eu coloquei esses daqui lado a lado, porque agora eu quero que a corrente passe primeiro pelo amperímetro, para depois ir para o resistor. Mas se a gente for analisar, ó, positivo vem, passa pelo amperímetro, chega nesse terminal e ao mesmo tempo, ó, o positivo vem, passa pelo outro amperímetro e chega nesse terminal aqui também, tá? Então, na verdade, ele está passando pelos dois terminais, né? Os dois estão ligados no positivo. Se a gente analisar esse ponto aqui, está ligado no positivo da bateria, da fonte, e esse ponto aqui também está no positivo da fonte. Esse ponto está no negativo da fonte e esse ponto também está no negativo da fonte. Eu só separei os dois porque eu quero mostrar que a corrente se divide, né? E somando a corrente que passa nos dois resistores, ele tem que dar a corrente total da minha fonte, tá? Então, no primeiro resistor está passando uma corrente de 5 mA e no segundo resistor está passando uma corrente de 2,27 mA. Se eu somar os dois, tem que dar a corrente fornecida pela fonte. A corrente fornecida pela fonte é de 7,27 mA. Então, se eu somar a corrente que passa pelo de 1000 mais a corrente que passa pelo de 2000, dá isso daqui, né? Dá a corrente da fonte, que é o que nós vimos na aula teórica. Se observarmos, o resistor de 1000 ohms, como ele é o resistor que oferece, né, uma menor oposição à passagem da corrente elétrica, mais elétrons passa por ele. É aquele esquema, né? Pô, eu vou subir 2 andares de altura ou vou subir só um? Bom, vou subir só um. Menor esforço possível, né? Então, a maior parte da corrente passa pelo resistor de 1000 ohms. Já o resistor de 2K2, ele oferece mais resistência, então a quantidade menor de corrente passa por ele, porque eu preciso de uma DDP maior para fazer atravessar uma certa quantidade de corrente, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Essa aula aqui eu busquei, né, eu visei nós visualizarmos um pouco mais essa questão dos circuitos em série, circuito em paralelo. Aí eu vou dar continuidade agora para que nós possamos aí fazer a ligação de um LED, fazer alguns outros controles para culminar aí na ligação de um transistor e tudo mais e compreender um pouco mais sobre os transistores. Tá joia? Espero que tenha ficado claro esse vídeo, tenha ajudado vocês. Se você gostou, curte, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações para que você possa ficar por dentro de mais vídeos. Valeu, um forte abraço, falou e tchau, tchau.